Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é julgar ou condenar. Muito bem, todos conhecemos aquele texto bíblico que está lá em Mateus capítulo 7, quando se diz: Não julgueis para não seres julgados, certo? Eu, porém, prefiro trocar a palavra julgar por condenar, e eu vou explicar aqui o porquê. É claro que a língua é algo vivo e ela se transforma. As palavras ganham novos sentidos com o passar do tempo ou mesmo deixam de existir, não é? Mas para mim, julgamento é uma capacidade humana. É a capacidade humana de tomar decisões. Quando eu estou dirigindo na rua, eu tenho que tomar decisões. E eu tomo essas decisões fazendo um julgamento da situação. É isso que decide se eu vou parar o carro ou não. É isso que decide se eu devo acelerar, virar à direita, virar à esquerda. Tudo isso eu faço porque eu olho o mundo ao meu redor e tomo uma decisão a partir do julgamento que eu faço. É o julgamento que me ajuda a decidir que tipo de roupa que eu vou usar, que comida eu quero comer aquele dia, que pessoas são boas para trazer ou não para minha vida, que profissão me é mais agradável, que religião fala mais alto ao meu coração. Tudo isso só pode existir, no meu entendimento, porque nós temos uma faculdade que é a faculdade de julgar, a faculdade de discernir, fazer separações, fazer comparações e, a partir de critérios próprios, tomar decisões. Ora, esse ano nós estamos vivendo aqui no Brasil um processo que tem estremecido as relações, que são as eleições, né? E nós vamos ter que eleger algumas pessoas e outras não. E como é que nós vamos fazer isso? Através do julgamento. Cada um julgando segundo a sua própria ótica, e isso fará com que se escolha este ou aquele candidato para os cargos públicos, certo? Então, na minha concepção, julgar não é algo ruim. Julgar é algo humano, faz parte das nossas faculdades mentais. E eu diria que é essencialmente algo importante até mesmo para a nossa sobrevivência. Ah, Léo, mas então você discorda desse ensino bíblico? Não, eu concordo integralmente com ele. Eu só prefiro trocar a palavra julgar, que nesse sentido assume uma conotação negativa, como se fosse algo ruim, enquanto para mim não é, e eu prefiro trocá-la por uma outra palavra que, no meu entendimento, se encaixa melhor, que é condenar. Então veja, quando a gente vê uma notícia na televisão de alguma tragédia, de alguém que fez alguma barbaridade, tem um monte de gente que se inflama por dentro e diz assim: ah, essa pessoa merecia ser fritada numa cadeira elétrica, e se aqui tivesse pena de morte eu faria questão de apertar aquele botão. Não tem muita gente que pensa isso? Só que aquele que está condenando aquela pessoa pode ter feito a mesma coisa no seu passado distante. Hoje ela não seria capaz de cometer as atrocidades que lhe parecem uma abominação, mas na nossa história evolutiva, todos nós temos sangue na mão. Todos nós que hoje enchemos o peito, estufamos o peito para condenar os atos de uma pessoa, já podemos ter feito exatamente isso num passado distante. É por essa razão que nós não devemos condenar a ninguém, porque nós não sabemos o que se passa no coração de ninguém. Ah, isso quer dizer então que a gente deve amar bandido, levar bandido para casa? Óbvio que não, né? As pessoas que erram têm que ser punidas sim conforme a lei, mas somos nós que determinamos isso. Eu, por acaso, sou juiz, eu tenho que ficar batendo o martelo diante de cada situação criminosa que aparecer à minha frente. Eu, por acaso, fui eleito para ser juiz? Não, eu sou apenas um cidadão comum, não é? Então, acho que essa é a raiz do ensino. Aqui a gente eventualmente vive uma experiência interessante quando o Exu que trabalha comigo conta a sua história para as pessoas que estão conversando com ele pela primeira vez. E quando ele conta os crimes que ele cometeu, as coisas erradas, enfim, que ele fez,
As pessoas arregalam os olhos porque são coisas muito pesadas. E ele quase sempre diz assim: agora observa como é o ser humano, né? Se eu fosse um de vocês aqui no terreiro e abrisse o meu coração contando a minha experiência de vida, não ficava um perto de mim. Ninguém ia querer conversar comigo, mas eu estou morto, né? Então eu volto aqui como uma entidade e às vezes fazem filas de pessoas querendo conversar comigo, mesmo conhecendo a minha história. Então, isso é ou não é uma bela hipocrisia? E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu também fiquei pensando, porque ele tem razão. Se ele fosse um médium da casa e tivesse nos contado a história do seu passado, assumindo todos os erros que cometeu, eu muito provavelmente não queria saber de ficar perto dessa pessoa. Mas por que que depois que morre e retorna como uma entidade trabalhando, mesmo que ela nos conte uma história muito triste, a gente não quer se afastar, a gente quer se aproximar, a gente confia, a gente pede intercessão, não é? Então é uma experiência muito interessante e ele fala sempre isso. Tomem muito cuidado quando vocês forem condenar uma pessoa, porque talvez vocês já tenham feito crimes muito piores. E se Deus não exterminou a alma de vocês, por que é que este deve ser exterminado? Além do mais, existe uma justiça divina que é muitas vezes melhor do que a justiça humana, de tal forma que às vezes um criminoso, ele consegue escapar da justiça humana, mas ele nunca vai escapar da justiça divina. Então, se nós não somos juízes e não somos executores, então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente assume esses papéis e começamos, né, a condenar outras pessoas porque elas cometeram erros que nós julgamos inaceitáveis, ou porque elas têm um estilo de vida diferente do nosso, ou porque a gente se acha de alguma forma superior ou melhor. E muitas vezes não somos nada disso. Então é por isso que eu costumo dizer que julgar é algo humano e todo mundo julga o tempo todo. E cada um é livre para mentir para si mesmo quanto quiser para dizer que não julga, mas todo mundo julga o tempo todo. E julgar não é ruim, julgar é bom, faz parte da nossa capacidade de análise mental. O que nós temos que tomar cuidado é quando nós nos investimos da pose de juiz sobre a vida alheia e batemos o martelo condenando as pessoas sem quase sempre ter razões robustas para isso, ou mesmo quando nós temos razões robustas para isso, a gente esquece que enquanto espírito, nós muito provavelmente também já estivemos naquela posição em que aquela pessoa está, e Deus não nos apagou. Deus poderia ter nos feito virar pó e nossa existência ter sumido, mas Ele não fez. Ele deu novas oportunidades através da reencarnação. Então, acho que a gente tem que ter cuidado e quando eu converso sobre esse assunto com outras pessoas, eu sempre sugiro, olha, tenta trocar a palavra julgar pela palavra condenar, e eu acho que isso vai trazer uma luz maior sobre essa questão, assim como trouxe para mim. Vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima.